convidar agora aqui na frente o pastor Sobrinho. Eu sei que vocês não ouviram. Eu vou convidar aqui na frente o pastor Sobrinho. Agora. Ninguém conheceu porque ele cortou o cabelo. Antes ele estava cabeludo, agora ele não está. Ninguém nem conheceu, tá vendo? Antes eu estava cabeludo. Vamos estender nossas mãos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, nós colocamos diante de Ti, Teu servo. Mais uma vez, Pai, Ele está aqui conosco e Ele veio disposto a ser usado pelo Senhor. Usa de misericórdia mais uma vez, Pai, unge os lábios dEle, fala através dEle a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Liga aqui o aparelho, por favor. Mídia, por favor, o som aqui do pastor Sobrinho. Não? Agora, graça e paz. Paz, queridos. Eu estou aqui me divertindo sozinho com o pastor falando. Antes ele era cabeludo. Eu fiquei tentando pensar quando foi, né? Mas é bom estar aqui. Bom estar com vocês. Bom ver a alegria espontânea de quem segue a Jesus sendo demonstrada como a gente está vendo aqui. Tá diferente, tá ou não tá? Não tá? Depois da vigília tá, não tá? Mas eu me lembro da gente dizer aqui que a vigília ia ser um divisor de águas, que ia ser incrível, não foi? E a notícia boa é que em breve tem outra. Eita, vai ser incrível. Abra sua Bíblia aí no Salmo 125. Eu quero compartilhar com vocês algo especial que Deus falou ao meu coração com esse texto. É um salmo extremamente conhecido. É um salmo que todo mundo já leu ou já ouviu alguma pregação sobre ele. Mas como de costume eu quero compartilhar com vocês do jeitinho que Deus falou ao meu coração. Salmo 125. Está logo depois do 124. Se você achar o 124, na sequência, e antes do 126. Agora ficou fácil, não foi? Com a dica dessa, ficou... Sem essa dica você jamais conseguiria. Fica atento a minha que não vai aparecer no telão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quando a gente começa a ler esse texto, já dá vontade de cantar esse salmo, não dá? A gente fica com a música na cabeça, com o louvor que a gente aprendeu, né? E a gente já fica, os que confiam no Senhor, não é? É difícil ler esse texto sem lembrar desse louvor. Já pensou? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para... O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Esse salmo, para mim, não que os outros não sejam, mas ele é muito diferenciado, porque ele fala de um cenário onde é muito claro para aqueles que estão caminhando com Jesus, é um pouco estranho para aqueles que estão frequentando a igreja, mas não caminham com Jesus, e não faz sentido nenhum para aqueles que não entendem e não conhecem Jesus. E ele é importante porque ele nos coloca em xeque também sobre como nós estamos olhando para esse Jesus. Porque ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, algumas traduções são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E esse primeiro pedaço já faz com que a gente às vezes não se sinta como o que confia no Senhor. Porque a nossa leitura, o nosso cérebro pensa assim, então, peraí, se os que confiam no Senhor são como um monte que não se abalam, eu que estou me abalando o tempo todo aí, sou um desastre. É assim que o nosso cérebro pensa. Mas eu queria, já começando, lembrar e trazer à nossa memória, que a gente crie na nossa cabeça, como seria o Monte Sião, como está sendo dado aqui,
E o texto não diz que o monte não sofre, ele não diz que o monte não perde pedaços, ele não diz que o monte não sofre a ação do tempo, não sobre, ele só diz que permanece para sempre. Então a primeira coisa que o texto me ensina é que eu posso ser inabalável como o monte de Sião, portanto na presença de Jesus, mas isso não me livra de, ao longo da caminhada, perder pequenos pedaços. Porque quando a gente pensa no monte, a gente pensa assim, a montanha está lá, e o texto está dizendo que quem confia no Senhor é como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. E a gente cria a visão de que no final ele estará exatamente como no começo. Mas o que o texto está dizendo é que o monte vai permanecer. Ele não está dizendo que o monte não vai sofrer com o tempo até que esse tempo do final chegue. Então pensa você como alguém que está conectado com Jesus, que confia em Jesus e, portanto, é como o monte, alguém que vai permanecer firme. Mas vamos pensar que deu uma tempestade lá onde o monte está, para você entender, assim, bem visual, como para mim é mais fácil. Imagina que você visualiza agora o Monte Sião. Imagina um monte que é gigante, que é firme, que dá uma visão de firmeza, de que não se abala, como o texto está dizendo. Se der uma tempestade, uma chuva em cima desse monte, no final do dia ele vai estar igual como estava no começo do dia? Sim ou não? Sim ou não? No final do dia ele não vai estar igual. Porque a chuva vai ter movido algumas pedras, a chuva vai ter movimentado algumas plantas no monte, a chuva vai ter tirado alguns pequenos pedaços do monte. Mas o que o texto está dizendo é que quem confia no Senhor é firme ao ponto de que, ainda que sofra na caminhada e nas transformações, no final ele não será mexido. Os pequenos pedaços do dia a dia que o monte perde, por exemplo, numa tempestade, são equivalentes às pequenas lutas e sofrimentos, ou até às grandes lutas e sofrimentos que nós vamos enfrentar, mas elas não nos desviarão ou não nos matarão. No final, o monte continua sendo monte. Os que confiam no Senhor, no final, continuam sendo os que confiam no Senhor. E é por isso que ele diz que a comparação não é no sentido de que você não sofre, mas é no sentido de que você não se abala. A comparação é, se a gente pegar um monte, como um Monte Sião, e jogar uma bolinha de gude nele, a gente consegue derrubar? O monte? Tem alguém que consegue derrubar uma montanha com a gude? Eu não conheço ninguém. Tirando os filmes lá cheios de mentira dos X-Men, eu não conheço mais ninguém. Mas se você jogar uma bola de gude no monte, você não abala o monte, mas aquele lugar onde a pedra bateu, ele jamais será o mesmo. Aquele lugar onde a bolinha de gude bateu, vai sair um farelo, vai cair um pedacinho de pedra, ele jamais será do mesmo jeito. Mas o monte não deixará de ser monte, porque recebeu uma bolinha de gude. Quem está entendendo, diga amém. O que o texto está dizendo é, os que confiam no Senhor, eles vão sofrer a dor da caminhada, eles vão sofrer, vão receber as bolinhas de gude, eles vão apanhar, vai acontecer tudo, mas eles não deixarão de ser monte. Eles não se abalarão. A chuva vai vir, a tempestade vai vir, o raio, o sol, alguém pode jogar até uma bomba, pode acontecer alguma coisa, mas no final o monte está lá. E se você confia no Senhor, no final, depois de todas essas lutas e essas coisas que vão acontecer, as gudes que vão jogar em você, às vezes jogam umas coisinhas até maior que uma gude, né? Eu sei, às vezes jogam umas pedrinhas um pouquinho maior, mas não importa o que aconteça, o texto está dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes, por isso não vão se abalar, mas permanecem para... Logo, os que não confiam serão frágeis e facilmente abatidos. O que o texto está dizendo não tem a ver com você. O texto não diz que os crentes que vão à igreja, aqueles que não. Os que confiam no Senhor. Logo, a força está naquele no qual confiamos e não em nós por confiarmos. Então não tem a ver com você, nem comigo, nem com quanto tempo a gente tem de crente, nem com nada. Tem a ver só com se a gente confia ou se a gente não confia. A condicionante que o texto dá para permanecer para sempre, precisa confiar. Não precisa ser alto ou baixo, ou mais tempo de igreja, ou menos tempo, ou cantar ou não cantar. O que o texto está dizendo os que confiam. Então a primeira regra que a gente precisa entender para a gente vencer é confiar. Ah, mas o senhor está falando isso que o senhor não sabe qual é a situação que eu estou vivendo. Nem quero saber. Eu só preciso dizer para você que se você confiar, segundo a palavra que eu acredito que é a verdade, segundo, se você confiar, vai passar tudo que está te afligindo, vai passar, e você vai permanecer firme.
Depois o texto diz, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém é cercada, não são de montes altos, mas é cercada, é um planalto cercado de montes, de forma tal que é difícil para quem está fora invadi-lo de qualquer jeito. Não é uma tarefa fácil, fisicamente, com exércitos, invadir. Porque a forma geográfica como ele está posicionado, com montes, faz com que ele seja seguro. E aí o texto diz assim, como os montes cercam Jerusalém, portanto, por todos os lados, ao redor, o tempo inteiro, de uma forma sólida, o Senhor protege seu povo. Sabe o que isso quer dizer? É que não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se você confia no Senhor, se você está firme nele, o Senhor te protege. E a gente tende no dia a dia a transformar isso a colocar isso de uma forma banal. O mundo chama isso de sorte. A gente perdeu a capacidade, ou está perdendo a capacidade, eu oro para que não esteja acontecendo com você, nós estamos perdendo a capacidade de enxergar essa proteção do Senhor com algo que a gente considera que é pequeno. Sabe, se você tropeça e cai e bate a cabeça e não morre, você está na estatística protegida ou protegido pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Porque tem gente que com um incidente muito menor do que esse morre. Se você sai para casa para trabalhar e pega um ônibus e pega o trânsito de Salvador, de qualquer outra cidade, de Lauro de Freitas, de qualquer capital, se você chega em casa no final do dia, você precisa entender que isso só aconteceu porque você está cercado por todos os lados pelo Deus que te protege. Quando você sai para comprar pão, eu ia dizer na padaria, mas não precisa, né? Se bem que tem pão no mercado também, mas é na padaria do mercado. Se você sai para comprar pão, para fazer qualquer coisa no dia a dia, você consegue voltar para casa e consegue voltar bem, isso só aconteceu porque o Senhor, que protege como os montes dos muros em torno de Jerusalém, protegeu você. Mas eu e você só lembramos da proteção quando é algo que gera um pico emocional na gente, um assalto, um acidente, mas no dia a dia a gente está cada vez mais perdendo a capacidade. O que o texto está dizendo é que como os montes que cercam Jerusalém, portanto não é uma coisa que alguém coloca e tira, não é momentâneo, não é uma coisa que alguém pode arranjar para te proteger, está lá e sempre estará, de forma sólida, de forma firme, de forma que uma coisa pequena qualquer não pode abalar, com essa mesma segurança e nesse mesmo contexto que está lá, o texto está dizendo que o Senhor está protegendo você. E se isso não deixa você incrivelmente feliz, eu não sei o que é que vai deixar. E aí a gente vai na caminhada se abatendo com pequenas coisas. A gente vai deixando as coisas do dia a dia, coisas que às vezes a gente nem tem um controle e a gente nem tem como resolver, mas isso às vezes abala a gente. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele me mandou uma mensagem toda animada. Eu demorei a ele de responder, porque na hora que ele me mandou a mensagem eu não estava muito animado. E aí na hora que ele me mandou a mensagem eu falei, se eu responder do jeito que eu estou aqui, eu vou esculhambar a alegria dele. E aí ele me mandou a mensagem, eu fiquei olhando assim. Aí eu, rapaz, respondo ou não respondo, respondo ou não respondo. E se eu responder agora, ele perceber na minha voz que eu não estou bem, eu vou mexer na alegria dele, eu segurei. Aí ele sabe que eu não demoro de responder mensagem, ele mandou de novo. Ele mandou de novo, a terceira já foi, amigo, aconteceu alguma coisa, que eu já vi que você viu a mensagem aí, você não respondeu ainda. Eu falei, agora eu tenho que responder, porque senão agora eu vou deixar ele preocupado. Aí eu falei, me conte aí. Aí ele começou a descrever uma série de situações felizes que ele estava... Aconteceu isso, Deus me abençoou com aquilo, Deus me abençoou com aquilo. E à medida que ele ia falando, eu ia trazendo à minha memória coisas que também Deus tinha feito por mim. Para poder entrar no mesmo nível de gratidão e de percepção de ação de Deus na vida que ele estava. E aí quando eu comecei a lembrar das coisas que Deus já tinha feito naquele dia, no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior, e eu comecei a trazer essas coisas para o meu coração, no momento que eu fui gravar o áudio para ele, eu estava no mesmo nível de alegria que ele estava. E eu não precisei que nada acontecesse naquele momento. O momento era o mesmo momento que eu não estava bem. Mas o que me fez ficar no outro nível foi lembrar o que Deus já fez. E não o que eu preciso que Ele faça. E aí, se você na sua história recente você não conseguir lembrar de nada, você lembra da cruz. Ah, não consegui lembrar de nada de que ontem ou que hoje. Se isso está acontecendo com você, você precisa se conectar mais com Deus, você precisa urgente que Ele faça alguma coisa. Se você está com dificuldade de lembrar o que Deus fez com você ontem,
Você tem mais de uma semana, se você consegue lembrar de coisa que tem mais de uma semana, eu recomendo você ir para o seu quarto, para o seu lugar secreto e começar a ter experiências mais intensas com Deus. Porque o cristão não pode ficar um dia sequer sem ter algo que Deus fez que gere nele alegria e gratidão. E talvez você tenha chegado aqui hoje pensando, mas hoje Deus não fez nada não, hoje o dia foi duro. Hoje parece que Deus me esqueceu. Quem já teve essa sensação? Parece que Deus, a fila estava tão grande que ele não deu tempo dele chegar em mim. Quando ele pensou em chegar em mim, eu vim para a igreja, então estou na esperança de quando eu sair daqui, ele vai fazer alguma coisa, porque até a hora que eu cheguei aqui, ele não fez não. E o que o texto está dizendo é que assim como os montes cercam Jerusalém, portanto está lá, não tem o que eu e você faça, não tem ninguém que pode inventar, não foi um engenheiro, uma construtora, foi o próprio Deus que construiu essa estrutura de proteção para Jerusalém. Desse mesmo jeito, esse mesmo Deus está o tempo inteiro protegendo você, ainda que você nem perceba. Aí o texto continua e diz, porque até aqui o texto é muito bonitinho de ler, e o texto fala de duas situações onde talvez eu e você olhe e diga assim, aqui está beleza, eu confio, aqui está beleza, Deus está me protegendo, está tudo lindo. Mas aí o texto diz assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm coragem, aos que têm coração íntegro. Mas os que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. E aqui o desafio desse texto é olhar para esse mesmo Deus que começou dizendo que se a gente confiar nele, ele faz tudo, e que ele nos protege um tempo inteiro. Esse mesmo Deus, talvez a gente tenha dificuldade de associar esse mesmo Deus com a palavra castigo. Eu não sei como é que está na sua versão, mas na minha versão está assim, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. E quando a gente olha, e a gente está acostumado, não aqui, porque aqui a gente prega a palavra, mas tem lugar que se acostumou a falar desse Deus como essa coisa que está pronto para fazer o que você precisa que ele faça, como se Deus fosse o seu empregado, e como se ele tivesse que fazer para você, porque você é crente, ou porque você está frequentando a igreja, ou porque você deixou de fazer coisas más e agora você é bonzinho, e aí Deus tem a obrigação de fazer isso para você. O que o texto me diz é algo que eu tenho a obrigação de fazer, não Deus. O que o texto me diz é que se eu, olha o que diz lá no verso 3, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Se você é justo, se você, portanto, está conectado com Deus ao ponto de olharem para você e você ser um seguidor, e olharem para você e verem Jesus nas suas ações, você não pode praticar atos que os que não os conhecem fazem. Se você assim fizer, é você que está abrindo mão desse Deus que te protege e que resolve tudo, e está chamando para você o Deus que vai castigar você como o injusto que você é. E aquele sentimento de alegria que você estava agora há pouco, começou a virar um sentimento de preocupação. Porque talvez você tenha pensado e você tenha visto que você não é tão legal quanto você achou que era. E quando eu comecei a meditar nesse texto, eu falei, caramba, peraí, eu posso estar achando que está conectado, eu posso achar que estou confiando em Deus, mas quando vem uma dificuldade, eu começo a pensar em estratégias que eu tenho vergonha de contar. E se eu tenho vergonha de contar essas estratégias, provavelmente elas são estratégias que Deus não aprova. Quando você está numa dificuldade financeira, que você busca Deus para que Ele resolva, mas ao mesmo tempo você busca um agiota, você busca alguém que possa emprestar o dinheiro, você busca uma série de alternativas, você está só fingindo que está conectado, fingindo que está confiando, fingindo que Deus vai resolver para você, mas você quer resolver o mais rápido e do seu jeito. O que o texto está dizendo é que essa proteção de Deus e essa certeza de que Deus vai cuidar das suas coisas, ela está condicionada aos que confiam nele. Você pode vir na igreja toda quinta, todo domingo. Se você achar pouco, você pode visitar outra igreja na segunda, na quarta, porque você quer ficar em todos os cultos, todo dia da semana. Você pode vir para a escola bíblica, você pode fazer o que você quiser. Você pode caminhar visitando de igreja em igreja, você pode fazer o que você quiser. Se você não confiar em Deus, é o Deus que vai castigar o injusto que você vai conhecer. Eu não sei se isso transforma em você e faz você ter um desejo ardente de conhecer mais esse Deus que protege e que realiza as coisas, mas em mim, cada vez mais, eu busco conhecer esse Deus que, no verso 1, diz que vai fazer com que eu seja inabalável.
Vai fazer que quando a situação acontecer, e vai fazer inclusive que eu seja espelho para outros irmãos que estão vivendo situações e que também precisam ficar inabaláveis em Cristo. E a coisa mais importante da frase "eu sou inabalável em Cristo" é em Cristo. Antes que você pense que você é inabalável. Porque tem gente por aí dizendo que o crente é inabalável, é indestrutível. Enquanto ele é crente, enquanto ele está em Jesus. Se ele sair da presença, ele é pó. Se ele sair da presença, ele é pó. Hoje eu recebi um vídeo no Instagram que eu achei bastante interessante. Um pastor falando assim, que 3 jovens estavam conversando com alguém, com um pastor, com um mentor, não sei, e eles perguntavam o que era ser cheios do Espírito. E ele usou um exemplo, ele pegou uma peneira para cada um, mandou eles entrarem num rio, com água até a cintura, e mandou eles botarem a peneira dentro da água, encher a peneira de água e depois levantar. E obviamente quando ele levantava, a peneira esvaziava. Porque a peneira é toda furadinha, a peneira não foi feita para segurar água. Então, 2 desistiram e um ficou até o final. Mergulhava, aí ele dizia, agora vai. Aí ele levantava, 1 centímetro fora da água, a peneira estava vazia. Aí ele, meio centímetro fora da água, a peneira estava vazia. 1 milímetro fora da água, a peneira estava vazia. E aí o pastor perguntou a ele, você já entendeu qual é o segredo para você não ficar vazio? É mergulhar. Enquanto você está mergulhado, está tudo certo, você não vai ficar vazio. Agora, você tentou trazer o que é do mergulhar no Espírito para a sua natureza fora dele, vai esvaziar na hora. E não leva nem 1 minuto, nem 1 metro, não. É 1 milésimo de segundo para esvaziar. E às vezes a gente fica buscando esse Espírito Santo de Deus, e esse Deus que protege, que vai fazer tudo pela gente, no culto da quinta-feira, no culto do domingo, no evangelismo, no culto de jejum. Mas aí quando a gente sai desses locais, é como se a gente fosse a peneira que saiu da água. Porque a gente se acostumou a confiar em Deus, e quando eu estou falando a gente, eu estou falando de mim. Porque aí se você se doer, você não pode se zangar, porque eu estou falando de mim mesmo. Se servir para você, amém. Você pega aí e transforma. Mas eu posso falar de mim. Se eu saio da presença 1 segundo que seja, eu posso ser comparado àqueles que não confiam, ainda que eu tenha confiado minha vida inteira. A grande notícia da graça é que Deus é esse lago e esse rio que está lá o tempo todo para aprender a mergulhar. E eu e você precisamos nos conectar com essa palavra de uma forma muito prática. O texto não diz que é aqueles que fazem vigília para confiar, que fazem campanha para confiar. O texto diz os que confiam. Se você confia, o Senhor que não mente, que não falha compromisso, o que Ele está dizendo se você confia, você não vai se abalar. E quando Ele fala que não vai se abalar, não é se ferir. No final, você vai vencer, vai sobreviver. Você vai continuar sendo um monte. Esse mesmo Deus diz que, assim como os montes, como Jerusalém está cercada e protegida, você também está. Porque Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não fica 1 segundo sequer sem prestar atenção na sua necessidade. Mas esse Deus também diz uma coisa: se você agir como um ímpio e agir como alguém que vai brincar com essa coisa, é como se você não estivesse comigo, vai sofrer a consequência daqueles que não me conhecem. E isso aqui é um grande resumo de como é a vida do cristão. Na presença de Deus ele consegue tudo, na presença de Deus ele resolve tudo, na presença de Deus ele conecta com tudo, na ausência de Deus ele é só pó. É só pó. E aí o texto no final ele diz assim: o Senhor dará o castigo aos malfeitores. E aí depois de usar a palavra castigo aos malfeitores, que chama a atenção do nosso cérebro para uma coisa ruim, porque se eu terminasse o texto, e o Senhor diz que aqueles que confiam nele são inabalados. Se o texto terminasse assim, você ia dizer, glória a Deus, eu sou invencível. Mas o texto diz, aqueles que se desviam dos caminhos, os que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores. E aí o texto, a gente tem a sensação de que o texto está terminando com um alerta, para a gente entender e observar que não podemos nos desviar dele. Mas o texto não termina com esse versículo. O texto termina com
haja paz em Israel. E eu fiquei pensando, que Deus incrível é esse? Que de uma forma didática, ele nos diz, confia em mim que eu resolvo, não se preocupa que eu estou protegendo tudo. Se desviar de mim, vai sofrer como um justo sofre. E aí depois ele... Imagina que Deus está falando para vocês agora aqui, vocês, o povo olhando para Deus mesmo, imagina a figura de Deus. Eu imagino que ele não seja assim, careca e coisa, mas imagina que Deus está falando. E aí ele está dizendo para vocês assim, aqueles que confiam em mim não vão se abalar. Aí quem acha que isso é incrível, diga amém. Misericórdia. Vou dizer de novo. Quem acha, não sou eu que estou falando, faz de conta que é Deus que está falando aqui. Aí Deus está dizendo assim, filho, porque tem gente que acha que Deus faz assim, filho, se você confia em mim, eu vou fazer você inabalável. Isso é bom para você? Dá uma melhorada. Aí ele diz, filho, fica tranquilo que assim como Jerusalém está protegida, eu protejo você. Isso é bom para você? Agora fica ligado. Se você andar pelos caminhos tortuosos, eu vou punir você como aqueles que não me conhecem. E você sabe por que você não respondeu? Porque esse texto faz com que aqueles que entendem o haja paz em Israel também digam amém nessa fala. Porque essa fala só abala aqueles que não estão no caminho. Os que estão no caminho não se abalam com a ameaça de não estar com Jesus. É sério isso, né? Talvez eu e você, a gente tenha se abalado com a perspectiva de, não vou dizer amém não, porque nessa hora aí ele disse que se eu não andar na linha, o Senhor vai me punir, então eu não posso dizer amém. Quando na verdade se eu estou andando na linha, essa fala não me atinge. Se eu estou andando na linha, eu ia dizer aqui, Deus ia dizer, se você andar por caminhos tortuosos, eu vou lhe punir. Você ia dizer amém. Por quê? Porque você não está em caminhos tortuosos, isso não atinge você. E talvez o amém das duas partes anteriores não fale sobre você como o não amém e o silêncio falou no terceiro pedaço. Mas aí ele termina o texto dizendo assim, haja paz em Israel, para aqueles que estão conectados. Esse haja paz em Israel, alguns historiadores acham que é uma referência à bênção sacerdotal. Aquela coisa que a gente quase não ouve aqui na igreja, que é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor... A gente canta isso no final de todo culto praticamente. Alguns estudiosos falam que essa fala é uma referência a isso. Mas o que eu vejo no meu coração com essa fala? É que esse texto todo, esse ensinamento que a gente acabou de ver aqui nesse texto todo, o Senhor finaliza com haja paz em Israel, para dizer que aqueles que estão conectados com Ele, depois de ouvir isso tudo, estão em paz. Quem se aflige com a ameaça ou o risco de ser punido por não estar conectado com Jesus é quem efetivamente não está, ou quem está morrendo de medo de não estar porque não está conseguindo lidar com isso de alguma forma. Quem está entendendo, diga amém. O texto não é para superpoderosos, nós não somos superpoderosos. Nós detemos o superpoderoso. Está em nós o que tem o superpoder. Tem nada a ver com a gente. E quando eu meditei nesse texto, esse texto me fez repensar, e pensar e depois repensar como é que eu estou. Eu estou na lista dos que receberam o haja paz em Israel como amém, ou eu estou na lista dos que se preocuparam com a ameaça do versículo 4 e do versículo 5? Mas esse texto não é para desanimar você, porque o seu silêncio é desanimador. Mas não se preocupe, esse texto não é para desanimar você. Esse texto é para dizer, porque a própria palavra de Deus diz que no momento que você bater a porta, Ele vai abrir. E quando você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. E se Ele está conectado com você ao ponto de sentar à sua mesa, e Ele pode permitir que isso aconteça o tempo inteiro, o que o texto está dizendo é que se você chegou aqui com a sua confiança abalada, você pode começar a passar a confiar agora. E o que foi para trás, fica para trás. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para... Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar com você sobre confiança.
Eu quero orar por você que chegou aqui hoje e está enfrentando um momento difícil. Um momento difícil financeiro, um momento difícil emocional, com algum familiar. Um momento difícil que você, até aqui, está tão difícil que você não conseguiu nem entregar a Deus. Está tão difícil que você não tem força nem para dizer assim, Deus, resolve aqui porque você está tão cansado, você está tão descrente que tudo pode resolver, que você nem consegue entregar de tão triste que você está. Eu quero começar orando por você. Você pode sair do seu lugar quando o louvor começar a tocar. Peguei o louvor de surpresa, não foi? O louvor olhou para o relógio e fez, ele não termina agora não. Não foi? Aí tá vendo aí? É Deus, Deus está fazendo um negócio diferente aí. Você já pode vir para cá se você quiser. Se você está enfrentando uma situação que você entendeu hoje, que se você não confiar, não vai resolver. Se você não confiar, você não vai ser inabalável para no final vencer isso. Você vai sofrer e no final você pode até morrer. Pode nem morrer fisicamente, mas vai morrer espiritualmente, porque isso vai abalar você. Eu quero orar também por você que está se sentindo só ao ponto de achar que Deus te esqueceu. Hoje eu falei com uma pessoa que me disse isso. Amigo, parece que Deus esqueceu de mim. E eu ouvi de duas pessoas, um inclusive nem é crente, falou assim, parece que Deus esqueceu de mim. Eu quero que você venha para cá que nós vamos orar por você. Mas eu também quero orar por você que está sendo tentado todos os dias a andar como injusto. Todo dia vem uma proposta, vem uma coisa, vem uma situação que você acha assim, eu vou fazer, ninguém vai ver, eu vou fazer, porque Deus sabe que meu coração está com Ele e que eu sou... Aquela história de, Ele sabe que eu não queria, mas a carne é fraca. Eu quero orar por você que não deseja, mas está difícil para você lutar para permanecer crente, para permanecer firme, para permanecer dando bom testemunho. E por fim, eu quero orar por você que chegou aqui hoje e precisa de paz. Você está inquieto, tem algo que está incomodando você. As lutas do dia a dia estão fazendo com que você não consiga se conectar com Deus. Você não consegue orar direito, você não consegue jejuar, você não consegue ler a palavra de Deus direito, você não consegue fazer nada que você tem convicção que o crente que está conectado com Deus tem que fazer. Você até sabe que tem que fazer, você só não consegue. Você ora a Deus e a sua oração talvez tenha sido, Deus, eu só preciso de 1 minuto de paz. Talvez você usou essa expressão, eu preciso de 1 minuto de paz. E eu quero te convidar aqui para a gente orar, para que você conecte com aquele que vai te dar paz o tempo todo. E uma paz que excede todo entendimento. Sai do seu lugar. Se você que não veio aqui na frente, estiver olhando para alguém que está aqui na frente, que você está sentindo um desejo ardente de abraçar essa pessoa, de orar por ela, pode vir também. Se você está sentindo isso, venha. Talvez você não saiba, mas você é uma referência para alguém. E alguém precisa ver alguém que está firme perto para perceber que ela também pode. Você já orou, já intercedeu, agora é hora de você agir na direção dessa pessoa. Você vai dizer para ela, eu sei que é difícil, eu consegui, você também pode. Querido Deus, estão aqui seus filhos e filhas, cheios de limitações, cheios de demandas, cheios de problemas, mas com desejo ardente de serem cheios do Espírito Santo do Senhor. Eles estão aqui, Senhor, dizendo que sozinhos não conseguem, que eles não podem. Eles estão dizendo aqui para o Senhor que eles até estão cansados de lutar sozinhos. Eles não sabem mais como fazer. Mas eles querem dizer, Senhor, eu não quero que seja mais do meu jeito, não. Eu quero confiar no Senhor de um jeito, que vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir a luta, vai vir a dureza, vai vir o coração duro do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus familiares, vai vir um maltrato do trabalho, vai vir todas as coisas. Mas assim como o monte é inabalável, eu vou ficar inabalável porque eu confio no Senhor.
Senhor, teus filhos e filhas estão aqui dizendo que estão se sentindo inseguros, abatidos, e eles precisam perceber de uma forma clara a mão poderosa do Senhor os protegendo, assim como Jerusalém está cercada e sitiada pelo Senhor. Eles precisam nessa noite perceber de uma forma real e clara que eles não estão sozinhos, que eles nunca estiveram, assim como os montes sempre estiveram lá cercando Israel, cercando Jerusalém, o Senhor sempre esteve. Assim como os montes estão lá hoje, o Senhor está. E assim como os montes sempre estarão, o Senhor estará com eles. Basta que eles confiem e não desconectem do Senhor. Senhor, por fim, eu quero orar pedindo ao Senhor que derrame sobre essas pessoas uma paz que elas não vão entender. A tribulação pode até não ter passado, a agonia pode até não ter passado, mas elas vão receber agora uma paz do Espírito Santo do Senhor, que vai fazer com que elas passem por essa situação de um jeito que elas jamais imaginaram. E ao amanhecer, elas vão chegar essa noite, vão deitar, vão dormir, vão acordar amanhã, vão perceber que às vezes até a situação ainda não resolveu, mas agora o olhar delas está diferente. O olhar delas está para o Senhor, está conectado com o Senhor, que é o único que pode fazer por elas. Alguns procuraram outros mecanismos, alguns procuraram outros lugares. Tem pessoas aqui, Senhor, que procuraram outras pessoas, outros lugares, outras coisas, buscando alegrias temporárias, para poder esquecer a dor que estava enfrentando, o abandono, a situação que fazia o coração ficar triste. E hoje elas estão entendendo, Senhor, que o único que pode suprir essa necessidade é o Senhor, aleluia. Que o único que pode cumprir as palavras que promete é o Senhor, que o único que pode deixá-las cheias, que vão fazer com que elas nunca mais fiquem vazias, que vai fazer com que elas nunca mais façam da tristeza o seu modo de vida. Elas até podem ficar tristes em algum momento, mas a alegria vai se renovar de manhã de um jeito tão especial que elas nem vão lembrar o motivo que deixaram elas tristes. Senhor, estão aqui seus filhos e filhas, cada um veio aqui na frente com um propósito diferente. E o incrível é que o Senhor conhece cada um deles. O Senhor o chama pelo nome. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor tem a solução única, específica para cada um deles. E nessa noite, eu quero orar para que o Senhor mostre de forma clara para eles que basta confiar no Senhor e o Senhor vai cuidar de todo o resto. Vem cá, pastor. Eu quero orar também por você que quer hoje, entendeu que não tem outro caminho, não tem outro lugar para ficar, senão na presença do Senhor. Todo e qualquer outro caminho vai te dar algo temporário, todo e qualquer outro caminho vai te dar algo que de manhã vai acabar. Você entendeu que o único lugar, o lugar que importa, é estar conectado com Jesus. E se você vai fazer isso pela primeira vez, se você quer aceitar Jesus, você vai vir aqui na frente. Se você já está aqui, você levanta uma das suas mãos. Se você já fez isso alguma vez e está percebendo que isso se perdeu, que você se afastou, que você precisa se conectar com Jesus de uma forma poderosa, real, verdadeira, que vai te libertar de verdade, eu quero que você venha aqui na frente também ou levante uma de suas mãos. Nós vamos orar para recomeçar. Quem levantou a mão está aceitando Jesus ou está se reconectando? Está reconectando, glória a Deus. Deus tem falado conosco, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver um novo momento, nós vamos viver um recomeço de conexão profunda e espiritual. Nós temos falado aqui há quanto tempo? Nós vamos viver o próximo nível. A vigília destravou isso em muita gente. Você talvez esteja chegando aqui hoje e esteja percebendo pessoas diferentes. Eu diferente, outras pessoas diferentes. Hoje eu fiquei feliz quando eu entrei e vi estar ministrando. Destravou o próximo nível. Você vai para o próximo nível. Decidiu fazer e fez. Mas na caminhada dela de destravar para o próximo nível, ela teve um monte de gente que ajudou ela. Ela teve a irmã, ela teve Beth. Ela teve um monte de gente que ajudou. Pessoas que se permitiram destravar e ajudaram ela a destravar. Pessoas que caminharam e ganharam experiência, perceberam e confirmaram que podem confiar nesse Deus e testemunharam para ela. Confia também. E ela avançou.
E hoje é noite de você avançar também. Eu vou pedir ao pastor para orar pelas pessoas que levantaram a mão para se reconectar com Jesus. Não saia da presença. Permaneça firme. Cadê os que levantaram a mão? Vem cá, vocês. Vem cá, fica aqui. Aqueles que querem se reconectar. Você está se reconectando com Jesus hoje? Como é que é seu nome? Como é que é o nome? Paulo Henrique. Você sabe que o reino de Deus se movimenta. É como para você entender, o reino de Deus não se movimenta por multidão, ele se movimenta por CPF. É individual. Deus preparou esse momento todo aqui, esse culto, essa palavra, o louvor, esse dia todo. Eu creio que ele pode ter preparado tudo isso para o Paulo Henrique. E se isso faz você ficar agoniado, porque você disse, pô, eu vim aqui e tudo foi para o Paulo Henrique, você precisa conhecer Jesus direito. Porque a gente se alegra quando a gente vê Jesus fazer. E isso não precisa ser com a gente. Você já pensou se toda quinta-feira, toda terça-feira, todo momento de oração, todo domingo tiver um Paulo Henrique? Nós vamos ter, todo dia você orando e alguém conectando com Jesus, nós vamos ter mais de 300 pessoas por ano. É incrível isso. E a gente olha e às vezes despreza isso. Paulo Henrique está aqui dizendo, eu quero me reconectar com o Senhor. Levanta sua mão, estende sua mão sobre o Paulo Henrique, para a gente orar por ele. Senhor, está aqui o teu filho. Só o Senhor sabe o que motivou ele a vir aqui. Mas o fato é que ele levantou de onde estava e veio aqui, dizendo que quer se reconectar com o Senhor. Paulo Henrique está dizendo, na frente de todo mundo, que não importa o que ele viveu até aqui, importa a decisão do que ele vai viver a partir de agora. E assim como essa palavra que nós lemos, nós queremos declarar sobre ele uma confiança no Senhor sem medida, uma confiança que vai fazer o Senhor lutar por ele, vencer por ele, uma confiança que vai fazer ele se sentir seguro na tua presença. Ele nunca mais vai procurar fora da tua presença nenhuma solução. Nós declaramos sobre a vida dele uma conexão permanente com o Senhor. Nenhuma seta maligna, ninguém, nenhuma situação vai afastá-lo da sua presença nunca mais. Nós declaramos sobre ele a paz, que na palavra o Senhor entregou para aquele povo e que a tua palavra nos dá todo dia. Recebe o Paulo Henrique de volta, Senhor. Faz ele sentar na tua mesa, faz ele ter uma experiência diferenciada com o Senhor. Aquilo que fez ele se afastar em algum momento, jamais abalará ele novamente. Aquela experiência que ele está conversando com o Senhor, que ele colocou diante do Senhor, soluciona em nome de Jesus para que ele veja que o Senhor é Deus. Nessa noite, nós nos alegramos pela vida dele, assim como o Senhor estivesse fazendo na nossa, assim como o Senhor estivesse fazendo por alguém que a gente está orando e a gente não viu acontecer ainda, porque o Senhor é fiel para fazer como fez com ele, com todos aqueles que se conectarem com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Eu estou feliz, agradecido pelo que eu vi desde a hora que eu cheguei, pelo que eu vi durante o culto, pelo que eu estou vendo agora. E lhe digo, Jesus, estou preparado para me alegrar até a hora de ir para casa. Obrigado, Deus, por essa presença gloriosa nesse lugar. Permanece conosco aqui. E permanece conosco também fora daqui, porque não há lugar melhor para estar do que com o Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Agora, algum dos meninos aí vem dar um abraço no Paulo. Como você gostaria que Jesus abraçasse você. Louvado seja Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe, viu? Estamos encerrando. A Patrícia me pediu para avisar que sábado vai ter o culto para as mulheres, não é isso, Pati? 19h30, sábado, 19h30, um culto direcionado para você, mulher, amém? A cantina está funcionando lá fora? Oh, glória! Então agora vamos ficar em pé mais uma vez e vamos impor nossas mãos na direção dos nossos irmãos e vamos profetizar sobre a vida dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor
faça vir resplandecer teu rosto sobre ti. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como óleo precioso sobre a cabeça. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Glorificamos mais uma vez o teu santo nome, Pai. Te rendemos graças e colocamos diante de ti as nossas vidas. Toma, Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, continua a nos encher da tua graça, a falar conosco. Nos despede agora, que possamos voltar para os nossos lares e que estejamos aqui, Pai, nas próximas oportunidades, buscando ao Senhor também em nossas casas, continuando a buscar a tua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amados, esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.